conversar agora com a Alan Noronha, consultor do Sebrae. Alan, você acabou de fazer uma palestra sobre estudo de demanda. Eu queria que você explicasse para o público que está nos assistindo nesse momento o que é um estudo de demanda. Então, o estudo de demanda é quando a gente escolhe empresas âncoras, as principais empresas da cidade, para entender como é que funciona o processo de compra delas. Então, basicamente, eu chego e falo, eu sou um fornecedor, como é que eu faço para vender para você? E aí eu tento entender como que funciona o approach inicial, Como é que ele chega, como que o fornecedor chega, o que ele precisa, a documentação, como é que funciona o processo de cotação, o processo de pedido e quais são as principais demandas, que é o que todo mundo quer saber no final, para poder vender. Então, a gente faz esse levantamento, depois a gente fala, entende como funciona o processo com os compradores de cada empresa. No final, a gente entende o que você compra com mais recorrência. O que você compra, sei lá, uma compra crítica sua? O que você faz? E a gente vai avançando, tentando entender e colocando isso no papel e destrinchando para aí sim a gente passar aí para o micro, médio, fornecedor, para ele saber como fornece. E aí você está falando de grandes empresas que precisam comprar produtos ou serviços para aproximá-lo de pequenos e médios empreendedores. Exatamente. E como é que isso se materializa na prática? Sim, então, a gente tem... O mapeamento nada mais é do que basicamente um mapa do que o fornecedor precisa fazer para poder entender qual é a demanda daquela empresa. Então, a partir desse mapa, vamos dizer assim, desse mapeamento, ele vai entender qual é a documentação necessária que ele vai precisar. Como é que ele faz o approach inicial, se é por telefone, se ele precisa fazer um cadastro, se ele liga, se ele precisa mandar o portfólio dele por e-mail. E depois disso, entendendo a demanda, ele já venceu a parte de documentação inicial, já venceu a parte de apresentação do portfólio, aí sim ele vai à parte ali de cotação, pedido, o início do relacionamento. Então esse mapeamento, o resultado final dele, no final do dia, é o fornecedor ele conseguindo efetivar uma venda para uma empresa ampla, uma empresa grande da região. Agora, o Sebrae detectando que determinado fornecedor ou determinados fornecedores não estão em condições técnicas de atender as demandas locais. Sim. O Sebrae atua também nessa qualificação? Sem dúvida. O Sebrae ele tem oficinas de gestão documental. O Sebrae ele tem oficinas, workshops de licitação, de processo de cadastros corporativos. Então, assim, qualquer fornecedor, quando eu falo qualquer fornecedor, desde o micro, pequeno, até o médio fornecedor pode procurar o Sebrae e o Sebrae tem todo um processo para poder desenvolver, para ele ser capaz de fornecer para grandes empresas. Agora, acompanhando essas edições do Conecta, que já percorreram diversas cidades, essa é a primeira vez que eu ouço falar nesse trabalho, pelo menos com essa nomenclatura. Sim. Eu gostaria de saber se o Sebrae, em todos os municípios em que está presente, tem esse trabalho ou essa iniciativa é pioneira aqui em Valença e ela pretende se expandir para outras cidades? Então, o Sebrae ele já faz esse trabalho de mapeamento, tá? Às vezes esse trabalho de mapeamento ele está focado na parte geográfica, que é o caso daqui, Valença, tá? Mas às vezes ele atua. Às vezes não, ele tem projetos de atuação por segmento. Então tem na área automotiva, tem na área de petróleo e gás, tem na área de beleza. Então vamos dizer assim que às vezes, quando é por cidade, o trabalho aqui é desenvolver o fornecedor local. Então a gente está fazendo o quê? Pegando as empresas âncoras da cidade e fazendo esse trabalho. Mas quando é algo setorial, aí ele sai um pouco dessa geografia e vira para aquele segmento. Mas sim, tem um mapeamento onde a gente faz todos esses passos. Entende como que funciona o approach inicial, como é que funciona o processo documental e segue para as demandas. Aqueles que estiverem nos assistindo remotamente, eu quando cheguei aqui hoje, eu acho que eu recebi um documento, um livro, uma publicação falando sobre esse assunto. Sim. Como é que aqueles que estão nos assistindo remotamente podem acessar? Tem algum site, algum... Então, essa iniciativa ela vem na raiz pelo Sebrae. Então, ela procurando o Sebrae mais próximo dela, ela vai conseguir ter esse acesso sem nenhum problema. Esse é um grande caminho para os municípios do interior do estado, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente fez um trabalho agora na região sul-fluminense, quando eu falo Resende, Itatiaia, Porto Real, no setor automotivo, que foi por segmento, então pegou mais municípios e com certeza esse aqui é um primeiro passo para o município de Valença e para os municípios aqui adjacentes. Então, assim, acho que por um primeiro passo tem muita coisa boa ainda para poder vir para ajudar aqui o desenvolvimento local. Obrigado. Nada. Tá bom?